Notícias revelam local onde teriam sido descobertos os anjos caídos na Bíblia. Descubra tudo no vídeo a seguir após a vinheta. Os anjos caídos. As últimas notícias foram reveladas pela NASA sobre a possível descoberta do século. O local onde teriam sido descobertos os anjos caídos na Bíblia, após a expulsão do céu. Após essa bombástica notícia sair, isso levou a muitos questionamentos e abalou a internet em diversos países. As pessoas se perguntando: onde será que esses anjos estão localizados? Será que alguns teriam morrido na queda ou perdido seus poderes? Essas e muitas outras dúvidas você vai descobrir aqui agora. Desobediência e queda? Antes de revelar onde seria o possível local da queda, você precisa saber um pouco sobre a história deles. De acordo com a Bíblia, os anjos são seres muito poderosos criados por Deus, e que alguns durante a expulsão de Lúcifer, após desobedecer a Deus, ele e todos os anjos rebeldes teriam sido expulsos do céu, caindo assim para a terra. E em alguns relatos no Velho Testamento até falam sobre os possíveis anjos caídos. Os poderosos da época. Em Gênesis capítulo 6, do verso 1 ao 4, fala que os filhos de Deus, os anjos, começaram a se relacionar com as mulheres, e elas lhes deram filhos, e esses eram os valentes da época, homens de fama. Eles eram gigantes de estatura segundo os relatos bíblicos e eram poderosos, acima de tudo eram muito maus, e a maldade era predominante na época em que os Nefilins predominaram sobre a terra. Os Nefilins eram híbridos dos anjos e mulheres e possuíam uma força descomunal. Não fala exatamente o tamanho real de um Nefilim, porém muitos acreditam que sua altura era mais de 3 metros de altura, algo parecido com Golias, o gigante que enfrentou a Davi. Só para você ter uma ideia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 4, fala que Golias tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, o que dá 2,92 metros de altura, e isso é muita coisa. Muitos acreditam que o próprio Golias era um Nefilim, ou um descendente deles. Após todas as maldades dos homens na terra, Deus se arrependeu de ter feito o homem, pois viu que seu coração é mau, desde a sua mocidade. Ele viu que o coração do homem era somente mau, e esse só gostava da maldade. Por isso, então Deus determinou que nós, a raça humana, viveria apenas 120 anos. Consequências da desobediência a Deus. A desobediência e as consequências que elas nos trazem vão muito além da compreensão humana. Assim como cada um de nós, todos temos que arcar com a colheita após o plantio. Assim também foi com os anjos, após a desobediência, Deus teria então lançado sobre a terra Lúcifer e os anjos rebeldes, como mostra em Isaías 14, do verso 12 ao 14. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alvorada. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 12, 14. E isso mostra que até mesmo os anjos tinham a maldade no coração, e isso deixou Deus Pai muito entristecido. A Bíblia fala que Lúcifer era um dos anjos mais poderosos, o guardião da luz, como o significado do seu próprio nome diz. Lúcifer, aquele que traz, ou porta a luz. E ele era admirado por muitos anjos, porém para ele, e a todos os seus seguidores fiéis, era inconcebível acatar a ordem de Deus. Naquele momento, se curvar como Deus havia lhe ordenado. Onde estão os anjos caídos? Mas e agora, você deve estar se perguntando, onde é o local exato que os anjos caídos caíram? Existem várias teorias sobre os possíveis locais onde eles teriam caído. Uma das notícias mais famosas foi sobre um estudo em que, segundo essas notícias, a NASA tinha encontrado 200 anjos caídos na Antártida e que dividiu opiniões sobre a veracidade desses fatos.
Muitas pessoas associaram isso a relatos do livro de Enoque. O livro de Enoque era um livro apócrifo. E a palavra apócrifo quer dizer algo oculto, expressão usada quando um fato ou uma obra não tem prova comprovada. Ou seja, ela tem sua origem suspeita ou duvidosa. Outro estudioso muito famoso, Flávio Joséfos, afirma que o motivo do livro de Enoque ter sido banido da Bíblia é que ele revelava muitas coisas realmente aterrorizantes sobre o fim dos tempos. Por esse motivo que foi banido da Bíblia, e que, segundo outros historiadores, também revelava que Deus teria banido para a terra 200 anjos, e que caíram em algum lugar próximo ao local onde hoje atualmente é a Antártida, onde satélites pegaram uma enorme cratera e que seria a prisão celestial desses anjos. Mas afinal, será mesmo que eram anjos que foram captados pelos satélites da NASA? Infelizmente, não existem provas que afirmam que esse fato é verdadeiro. Que essa cratera pode ter anjos lá dentro. Você aí, o que acha a respeito dessa notícia? Você acha que pode ser um indício de que os anjos teriam de fato caído nessa cratera? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe esse vídeo, se gostou do conteúdo. Forte abraço e até o próximo vídeo.